Vasco da Gama. Fala família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais este programa do Vasco 10 no dia 8 de outubro, quarta-feira, rapaz, no Rio de Janeiro, aquela chuvinha tipo paulista, né? Tipo aquela garoa, chuvinha fina, né, rapaz? É isso aí, cara, mas a primavera chegou com chuva, né? Mas com calor, rapaz. Aqui no Rio de Janeiro tá fazendo um calorzinho, tá abafado, né? Mas o Vasco da Gama é o nosso assunto aqui. Você que tá chegando com a gente aqui, se inscreva no nosso canal. Se não for inscrito, isso vale, ajuda muito aí o crescimento do nosso canal, né? O seu like é importantíssimo, galera. Like aí ajuda a beça. Então, você que tá chegando, já deixa seu like, comentário, né? Comenta aí sua resenha sobre o Vasco, que a gente bota aqui para rolo. Seu nome e sua cidade, que rola aquele abraço no final do vídeo. Lá no Instagram, @Vasco10RD, estamos por lá também. E compartilha aí nossas postagens aí com os amigos aí nos grupos de WhatsApp, família em geral. Isso é importante também, galera. O Vasco da Gama que melhorou sensivelmente o seu rendimento aí no Campeonato Brasileiro com o Fernando Diniz aí nas últimas rodadas, né? A gente lembra que quando o Fernando Diniz chegou, sofreu aí rendimento baixíssimo, mas à medida que os reforços foram chegando e ele foi ajustando o time, tá bacana, né? Mas ainda tem muita coisa a melhorar aí e o Vasco da Gama tá em campo, né, em treinamento nesses dias para isso, né? E eu vou chamar meu amigo Gilson Santos, daquela garoa paulista, né? Para trazer as informações do Vasco da Gama aí nessa semana, nesse dia, né, nessa quarta-feira. O que o Vasco anda fazendo, Gilson? Bom dia, Erasmo! Nesta quarta-feira sem futebol, mas com notícias importantes sobre esse elenco do Vasco da Gama que se apresenta hoje à tarde no CT Moacir Barbosa para dar início à preparação para o duelo contra o Fortaleza no próximo dia 15, após a data FIFA, no Castelão, lá em Fortaleza. E o último jogo, Erasmo, esse jogo dramático do Vasco contra o Vitória, completou um turno de Fernando Diniz sobre o comando do Vasco da Gama. E o treinador vascaíno com números impressionantes, Erasmo. Até aqui foram 19 jogos, 35 gols, e sob o comando de Fernando Diniz, o Vasco tem o melhor ataque do futebol brasileiro, o melhor ataque do campeonato nacional, superando ataques milionários como o do Flamengo, o do Palmeiras e do próprio Cruzeiro. A equipe de Fernando Diniz faz muitos gols, mas em contrapartida, Erasmo, essa equipe tem a quarta pior defesa da competição. Tomou até aqui 36 gols, ou seja, saldo negativo de 1, marcou 35, sofreu 36, então há um grande desequilíbrio entre os dois setores e a defesa do Vasco só é melhor do que as defesas do Fortaleza, do Vitória e do Sport de Recife. Então, nesse período de data FIFA, Fernando Diniz vai aproveitar aí 7, 8 dias para poder equilibrar essa equipe, para poder ajustar o setor defensivo. Se o setor de ataque vai muito bem, o setor defensivo precisa de ajuste e, para isso, uma peça importante, um jogador importante que jogou poucas partidas até aqui, mas no que apresentou, o torcedor vascaíno ficou otimista com a participação dele. Eu falo de Carlos Cuesta. O colombiano ficou de fora 2 jogos, fora da equipe vascaína, e o Vasco tomou 6 gols, a equipe fez 4, tomou 6, e o torcedor vascaíno entende que o colombiano fez muita falta e está se recuperando de uma lesão, e Fernando Diniz conta com esse jogador para ajustar o setor defensivo ali ao lado de Robert Renan. Erasmo, é muito emocionante, é muita emoção
assistir aos jogos do Vasco da Gama. Haja coração, diria Galvão Bueno. Erasmo, a grande notícia no Vasco da Gama hoje pegou todo mundo de surpresa. Foi o anúncio da direção do Vasco de que vai acionar o ex-atacante Valdir Bigode na justiça. Em entrevistas recentes, o ex-artilheiro vascaíno fez graves acusações à direção do Vasco, alegando que os amigos do presidente têm sido preferidos para receber os pagamentos que o Vasco deve a ex-jogadores, a ex-atletas, a credores do Vasco da Gama. E o que se diz nos bastidores que é uma crítica ao maestro Felipe, que teria recebido uma dívida que o Vasco teria com o jogador de forma antecipada, passando à frente dos demais credores. É uma espécie de fura-fila, Erasmo. E a direção do Vasco ficou ofendida com as declarações de Valdir Bigode, vai acioná-lo na justiça e Bigode vai ter que comprovar essas acusações na justiça. O certo mesmo é que é muito triste ver um ídolo do Vasco da Gama brigando com o clube e o clube com o jogador. A gente espera que tudo isso tenha um final feliz e quem dever que pague e que resolva essa situação. E para encerrar, Erasmo, o atacante Ryan vem sendo notícia nos principais veículos de comunicação de massa de toda a Europa. Olha, Ryan, de acordo com as estatísticas, é o sub-19 com o maior número de gols em toda a temporada internacional. O jogador vascaíno supera, inclusive, a grande estrela do Barcelona, Lamine Yamal. Ryan já marcou apenas nessa temporada 15 gols e ninguém ali na sua faixa etária marcou mais gols do que o cria vascaíno. Sucesso ao Ryan, que está cada vez mais próximo de jogar em território europeu. Fico por aqui, Erasmo, e amanhã a gente volta aqui ao Vasco 10 para falar de Vasco. Grande abraço! É isso aí, Gilson. O Vasco tá com os rolos aí de negócio de SAF, né? Devendo e novela tremenda aí. Mas vai dar tudo certo, né? Eles vão ter que se ajustar lá, porque senão ninguém recebe, ninguém paga, aí nada anda. O Vasco da Gama entra em campo na próxima quarta-feira para enfrentar o Fortaleza, né? Lá em cima, lá no Ceará. E é um jogo difícil, porque o Fortaleza está com a corda no pescoço, está na zona de rebaixamento e quer buscar reabilitação, já venceu fora, primeira vitória fora de casa do Fortaleza, então os caras, né, vêm com força para tentar ir correr atrás do prejuízo logo em cima do Vasco. Aí não, né? Eu já falei que o Vasco tem um problema do retorno dos seus laterais direitos, né? Tanto o Puma como o PH estão por suas seleções e jogam no dia anterior ao jogo com a Fortaleza. A gente não sabe como vai ser esse retorno aí dos nossos laterais direitos. O Diniz está vendo aí uma adaptação, não sei, ou vai trabalhar com o Paulinho, né, com o Paulo Ricardo, não sei. São coisas que a gente vai apurar, né, durante a semana. O jogo é só quarta-feira que vem. Vamos ver qual é a tendência do time do Diniz, né. O Vasco da Gama aqui em outubro, né, já começou com a vitória aí em cima do Vitória, né? Triunfo em cima do Vitória, já faturou 3 pontinhos, e a gente tem a sequência agora, Fortaleza fora, né? Fortaleza fora é pegado, o Fluminense em casa, né? No dia 20 aí de outubro, pega o Fluminense no Maracanã, e finalizando o mês, no dia 26, a equipe do Vasco enfrenta o Bragantino, né, o RB Bragantino lá em Bragança, né? São 3 jogos aí, rapaz, né, que interessantes aí para o Vasco da Gama, que pode, né, já apontar uma
uma garantia, né, de permanência na Série A, porque é sempre complicado esse assunto, né? É importante, o primeiro desafio do Vasco é chegar aos 45 pontos, né? E o Vasco hoje está a 4 vitórias. Então, esses 3 jogos aí desse mês, aí, se vencer os 3, fica lá beirando, né? Mas é claro que o Vasco hoje está a 4 vitórias. Se conseguir pelo menos 2 vitórias nesses 3 compromissos, já ajuda muito. A gente entra em novembro aí com mais tranquilidade para passar desse problema, né? E aí buscar a Libertadores. Essa, pelo menos, é o que se pensa, né, lá em cima do Vasco da Gama hoje. Ser campeão da Copa do Brasil, moleque! E também chegar à Libertadores da América. É isso aí, galera. Vamos torcer por isso aí, vamos torcer para o bom andamento dos treinamentos, né, para que a gente tenha êxito nessas metas aí. Eu quero trazer alguns registros, né? E o primeiro registro aqui não é um registro de alegria, é um lamento, né? O Wander Roberto da Silva faleceu em campo, rapaz, na quinta-feira passada, lá na Arena Água Verde, né? Infarto fulminante. Ele jogava pelo time do Areião, lá pelo Campeonato dos Veteranos de Água Verde, Mogi das Cruzes, São Paulo, né? E acabou aí tendo esse infarto fulminante. A gente deixa os nossos sentimentos para a família. Aconteceu na semana passada, mas eu digo que, olha, semaninha difícil aí para a família aí do Wander, né? Que o Senhor possa fortalecer os seus corações aí, trazer o consolo, só Deus mesmo para fazer isso, porque uma perda assim na família é terrível, né? Mas são coisas, quem vai entender, né, os desígnios de Deus, mas que a família possa ter força aí nesse momento difícil, superar, né, e a vida continua. E pela segunda rodada do campeonato aí dos veteranos de Mogi das Cruzes, né, eu já deixo o registro aqui que o Resenha venceu o THC por 2-0, né, a galera aí do Benício Fernandes. Um grande abraço, Benício. Olha, rapaz, o Resenha aí tem que correr atrás dos prejuízos que vem de uma derrota, né? Na estreia do campeonato, já foi derrotado pelo vice-campeão, agora tem que correr atrás do prejuízo, venceu aí pela segunda rodada, vida que segue, vamos correr atrás. A escolinha aí, na escolinha do Gil Baiano aí, para essa molecada aí, o trabalho continua firme e forte. Lá na escolinha do Gil Baiano rolou uma visita ilustre, né? Visita aí do seu Justino Silva. Justino Silva é pai do Sargento Valdeir e do nosso amigo Gilson Santos aí. Então o seu Justino Silva fez aquela visita lá na escolinha do Gil Baiano, né? E esse é o Justino, que é o homem mais conhecido aí de Jequié, rapaz. O cara não é fraco não, a personalidade de Jequié, aparecendo na escolinha lá do Gilson Santos, com Ailton Sargento, né? E mesmo ele não sendo filho da cidade, né, rapaz, o camarada recebeu aí da prefeitura, né, o título de cidadão jequiense, rapaz, numa homenagem por serviços prestados à cidade aí, né? Um grande abraço, seu Justino, pai do Gilson e do Valdeir. Valeu, galera. É isso aí, galera. Você que não é inscrito no nosso canal, tá chegando por aqui, já deixa sua inscrição aí, é importantíssima, rapidinho, né? E o seu like também, nossas postagens, nossos vídeos aí, ajuda muito, a gente precisa muito de seu like, seus comentários ajuda bastante também, né? E a gente faz aquela resenha, seu nome e sua cidade, para rolar aquele abraço no final do vídeo, lá no Instagram, @Vasco10RD, te esperamos por lá e compartilhe nossas postagens com os amigos, família em geral. Valeu, galera! Estamos apurando aí mais notícias do Vasco da Gama e os rolos que está acontecendo aí, que a gente vai apurar mais ainda para trazer minuciosamente as informações do Gigante da Colina para você. Então, aguarda aí que amanhã eu e meu amigo Gilson Santos retornamos. Um grande abraço. Valeu! Vasco 10, você torce por aqui. Vasco da Gama.